Então, comunique-se com seu paciente. E, por fim, trace o planejamento. Tá? Então, comunica com o paciente e, a partir disso, você traça o seu planejamento. Pessoal, documentação fotográfica. É outra coisa que eu tenho que conversar com vocês. Tá? Pessoal, hoje, celular, qualquer celular consegue fazer fotografia. Tá? Hoje não existe mais justificativa de, eu não vou fotografar. Pessoal, clareamento. Tem que fotografar. Faz parte do protocolo de clareamento, fotografia. Não importa. Eu não tenho tempo. Você tem que fotografar. E lembrar uma coisa, fotografia é documento. Tá? Então fotografe, passa para o seu computador, passa para o seu paciente, e o paciente também é dono da fotografia tirada por ele. Então, fotografe, a gente não precisa de ser exímio fotógrafo, a gente não precisa saber fotografar maravilhosamente bem. A gente tem que fazer algumas fotografias. Paciente sorrindo, paciente com spandex, tá? Frontal e laterais. Acabou. Se for fazer clareamento, toda fotografia tem que vir com a escala de cor. Se for fazer seleção de cor de uma faceta, de uma coroa, também. Tá? Então, na hora de fotografar, para mandar para o protético, botar ali a escala de cor. Tá? Então, é simples. Olha o protocolo de fotografia. Você precisa de 4 fotografias. Com o celular, você faz isso em quanto tempo? 2 minutos? 3 minutos? Justifica não fazer? Não. Não justifica. Tá? Vocês têm que botar no seu protocolo de clareamento, fotografia. Tá. Vamos lá. Modelo de estudo. Rudá, eu não vou fazer modelo de estudo porque eu vou fazer clareamento clínico. Está errado, meu filho. Está errado. Às vezes a gente não consegue algum contato prematuro, algum desnível, né? A olho nu, avaliando o paciente. Na mão fica muito mais fácil. Você está com o modelo da mão, você está com a cópia dos arcos do seu paciente na mão. É muito mais fácil você visualizar se tem alguma falha, se tem alguma faceta de desgaste, se tem um dente mais desgastado que o outro. Você consegue ver melhor com o modelo. Tá? Então, e além disso, se você for fazer o clareamento caseiro, você vai precisar ter um modelo do seu paciente. Você já ganhou tempo. Tá? Então, não deixem de fazer um modelo de estudo do seu paciente. Tá? Aqui, com alginato mesmo. Alginato e vazando com gesso tipo 3, tipo 4, da forma que vocês quiserem. Tá? Então, pessoal, não deixe de realizar o modelo de estudo. Radiografia. O que vocês acham de fazer uma periapical completa para fazer um clareamento? Vamos falar, Rudá, você está forçando a barra. É o que provavelmente o pessoal na web está falando. Rudá, você está forçando muito a barra. Mas vamos mostrar um caso clínico ali daqui a pouco, que provavelmente se eu não tivesse seguido esse protocolo, minha mãe teria sido lembrada. Eu vou explicar por que daqui a pouco. Tá? Pessoal, observem aqui. Através dessa radiografia, a gente consegue perceber, tá? Luz do canal, tamanho da câmara pulpar, tamanho da câmara pulpar. Tamanho da câmara pulpar. Se a gente perceber que algum dente está com a câmara pulpar reduzida, tem algum problema? Se a gente perceber que tem algum dente com uma restauração infiltrada ou com uma cárie, que clinicamente a gente não conseguiu visualizar, e na radiografia nos facilita o diagnóstico disso tudo. Tá? Rudá, eu não vou fazer uma periapical completa para fazer um clareamento. Pessoal, pelo menos essas 3 radiografias, tá? E uma bite wing direita e esquerda devem ser realizadas. Tá? Pelo menos. Vamos ver. Rudá, por que você falou que a radiografia periapical é tão importante na hora do clareamento? Vamos ver esse casinho aqui. Esse caso eu não canso de mostrar. Esse caso já é um caso já antigo, tá? Mas eu gosto muito desse caso. Por quê? Pessoal, vocês percebem uma alteração de cor aqui? Vocês conseguem perceber alguma alteração de cor? Sim, né? O quê?
É o 11 ou o 21 que está escurecido? O 21 está escurecido? Está mais escurecido do que o 11? Sim. Está muito mais escurecido que o 11? Não, está mais escurecido, ponto. Tá? E esse paciente chegou para mim, lá no curso, né, lá no curso de estética da UERJ, chegou e falou assim, olha, eu quero clarear. Só que daqui a 3 semanas eu estou indo morar na Itália. Eu sou engenheiro, tenho emprego na Itália, eu estou indo para a Itália morar. Falei, beleza, tranquilo, tem uma alteração de cor aí, mas às vezes você tem dentes com uma leve variação de cor entre eles. Vamos fazer uma periapical desse dente, vamos fazer dos outros, beleza. Fiz a periapical, olha lá. Cadê a luz do canal do elemento 11? Desculpa, do elemento 21? Não tem. Não tem, então provavelmente aquilo ali é tudo o quê? Dentina terciária. Beleza. E esse dente clareia? Esse dente clareia? Clareia. Clareia sim. Mas ele precisa de mais tempo para clarear do que os outros. Então, como é que eu vou trabalhar num caso desse? Eu só vou clarear ele o máximo possível. O máximo possível. Depois eu clareio os outros até chegar a ele. Rodar, quanto tempo você ia ter que parar só nesse dente para clarear? Umas 3 semanas. E os outros? Mais 3 semanas. Pessoal, o somatório deu 6 semanas. Ele já estaria na Itália. Imagine se eu clareio esse paciente da forma que ele queria. Que ele queria que eu clareasse ele de qualquer jeito. Minha mãe ia ser xingada em italiano. Sem dúvida alguma. Por quê? Porque todos os dentes iam clarear na velocidade normal. E ele? Não. Ele tem uma velocidade própria dele. Tá? Então, imagine os senhores com o elemento 21, mas bem mais escurecido do que os demais. Isso já aconteceu comigo também no consultório. Tá? E não é nada legal. Eu consegui equilibrar todas as cores, né, bem, mas mesmo assim eu demorei 6 semanas. E a paciente queria ser clareada de forma muito rápida e não foi o caso. Então, pessoal, por favor, tá? Periapical. Vamos lá. Tipos de pigmento. Pigmentação extrínseca. Pessoal, extrínseca vem da onde? De fora. Origem externa. Vamos lá. Alimentação pigmenta externamente? Sim. Açaí, café. Vamos lá, vinho. Fumo, tabaco, cigarro. Pigmenta? Sim, pigmenta. Bactérias cromogênicas, pessoal, as bactérias que coabitam a nossa cavidade oral, elas têm potencial cromogênico, tá? Substâncias químicas também pigmentam os elementos dentais. Mas, pessoal, pigmentação extrínseca. Pigmentação extrínseca, ela mancha externamente o meu dente. Olha o que esse artigo aqui fala, ó, da Journal of Dentistry, uma das melhores revistas do mundo, tá? Falando do acompanhamento em 1 ano de pacientes fumantes antes e depois da profilaxia dental. Então, o que eles fizeram? Pegaram pacientes fumantes, clarearam os pacientes fumantes, esperaram 1 ano. Depois de 1 ano, o que eles fizeram? Reavaliaram esses pacientes, antes e depois de fazer uma profilaxia. Vamos aos resultados dessa pesquisa. Olha lá, após 1 ano e a profilaxia dental, tá? O clareamento mostrou-se estável em pacientes fumantes e não fumantes. Ou seja, quando aquele paciente voltou, antes da profilaxia, ele estava com dente pigmentado. Depois da profilaxia, o que aconteceu? Aquele pigmento que tinha não estava mais ali. Foi removido através da profilaxia, através do polimento coronário. Tá? A profilaxia foi capaz da remoção de pigmentos causados pela dieta e pelo fumo. Pessoal, isso aí prova que o quê?
que mancha extrínseca é removida através de remoção mecânica, que é profilaxia. Pessoal, é um artigo de 2015 de uma das melhores revistas do mundo. Tá? Não é o Rudá que está falando, mas só é a revista. Tá? Vamos lá. Continuando em tipos de pigmentação. Pigmentação intrínseca. Ela pode ser congênita, pré-eruptiva e pós-eruptiva. Dentro da congênita, eritroblastose fetal não chega no nosso consultório, não é comum. Hipoplasia de esmalte acontece e chega bastante. Tá? Dentinogênese imperfeita não é comum acontecer e os danos são tão graves no paciente que ele já normalmente apresenta algumas perdas dentais. Icterícia grave quase não acontece. Fluorose, bastante. Tá? Bastante. Tetraciclina. Manchamento de tetraciclina normalmente aparece em pacientes em torno de 40 a 60 anos. Tá? Mais ou menos, coincidindo com a data que esses fármacos eram amplamente utilizados na área médica. Pós-eruptiva, trauma, bastante. Tá? Eu trabalhava, né, agora acabei saindo, numa clínica que só atendia adolescentes na UERJ. Tá? Eu era professor dessa clínica. E nessa clínica eu atendi muito paciente com trauma dental. Manchas por produtos odontológicos, principalmente os endodônticos. Produtos endodônticos têm potencial de manchamento coronário e envelhecimento dental. Pessoal, todo mundo está aqui me ouvindo, todo mundo está aqui me olhando e estão formando dentina secundária. Dentina secundária vai sendo deposta, sendo deposta, sendo deposta, fisiologicamente até onde os odontoblastos conseguirem produzir. Tá? E ele vai botar os odontoblastos vão formar essa matriz, essa dentina, aonde? Dentro da câmara pulpar. Então, conforme os senhores vão usando os seus elementos dentais, tá? A câmara pulpar dos senhores vão se tornando cada vez menores. Isso é bom ou é ruim para o clareamento? Os dentes cada vez mais vão ter uma coloração amarelada pela pigmentação causada pela deposição fisiológica, né, de dentina secundária. Tá? Então, isso aqui a gente clareia demais. E outra coisa, tá? Que não estão aqui. Tem dentes naturalmente escurecidos. DNA, meu filho. DNA. Existem informações genéticas que os seus dentes são claros ou escuros. Tá? E nisso também a gente pode utilizar o clareamento. Então, pessoal, basicamente, o clareamento de dentes vitais vai funcionar aqui, tá? No tipo de manchamento intrínseco.